acreditar no poder da mudança. Quem planeja sempre alcança. O sucesso e autoestima, liderança de alto impacto. Como Cíntia Lima, liderança de alto impacto. Com Cíntia Lima. Podcast Liderança de Alto Impacto para você hoje aprofundar num tema que é rico, cultura organizacional. Como você lida com evolução, com a flexibilidade, com a adaptabilidade, com mudança, como que você estimula, inspira as pessoas a viverem esse universo de realmente transformar uma cultura em um lugar de entendimento para pertencimento. E hoje, meus convidados, eu tô chiquérrima, mas pense numa mulher chique, não é? Hoje, meus convidados são Cíntia Costa, Head de Recursos Humanos. Head já é chique, não é? Head não é chique? Head de Recursos Humanos. E Johnny Fidelis, diretor executivo do Grupo Chibatão. Olha, super bem-vindos. Eu tô feliz de ter vocês aqui. Eu já convidava os dois, ó. Vou deixar isso aqui, pode deixar, Walter, não corta não, viu? Eu já, esse convite dos dois, e foi ótimo, porque aí a gente conseguiu encontrar na mesma agenda dois que eu já estava tentando há um tempão. Que bom, sejam bem-vindos. Quem dá bem-vindos primeiro? Por favor, Cíntia. Seguir a máxima de as mulheres primeiro. Obrigada, Com viu? certeza. Cíntia, é um prazer estar aqui, né? A gente realmente vinha tentando, esse tema é super relevante, né? Como você falou, eu acho que é muito rico, né? É um tema que pode impactar realmente os resultados de uma corporação. E eu estou aqui super feliz, né? E assim, cheia de empolgação para a gente compartilhar aí ideias, né? E sair daqui com mais bagagem ainda. Com certeza. Cíntia, né? São as Cíntias, né? Então a Cíntia Lima. Hoje você está rodeada de Cíntias. Exatamente. Muito grato aí pela oportunidade também do convite de participar com vocês e trocar, né? Trocar ideias, trocar opiniões, né? Para que a gente possa realmente construir algo, né? Como você sempre fala nas suas palestras, construir algo de melhor para a vida, né? Então, a gratidão e vamos aproveitar ao máximo. Realmente, né, há muito tempo você vem pedindo essa agenda aí, naquela correria da logística, acabou não dando certo, mas hoje deu, né? E vamos aproveitar o máximo possível. Que obrigado, ótimo. Cíntia. Obrigada a você. Eu sou fã de vocês dois, eu tenho que deixar isso gravado mesmo, por motivos diferentes e talvez até o mesmo motivo em alguns pontos, porque são profissionais incríveis, né? E eu acho que cada vez mais é importante a gente poder compartilhar experiências de profissionais incríveis que geram resultados com sensibilidade, contato, com humanização. E é assim que eu enxergo vocês, e é assim que eu enxergo o quanto vocês têm transformado a empresa onde vocês estão, as empresas por onde vocês passaram, exatamente eu acho que por isso, pelo profissional que vocês são. E aí eu quero começar a pergunta pelo Johnny nesse sentido. Johnny, porque você teve uma missão, ou ainda tem, né, uma missão muito importante, e eu de fora, tá? A minha pergunta é alguém de fora. Eu vi de fora, né, o quanto o grupo se transformou, né? O quanto que o grupo ele vem se solidificando numa cultura mais profissional, mais de resultados, um olhar mais apurado para cliente. Conta aí que mágica é essa, né? Conta aí o que você fez, né? Você, e eu falo você mesmo que eu sei que você tem uma contribuição gigante nesse cenário. E aí vai falando para nós e a gente puxa aí a partir daquilo que você conta. Com certeza, né? Bem, quando se fala em cultura, né, que é um tema que você está abordando nesse podcast, é algo muito importante. As pessoas não conseguem entender quanto a cultura de uma empresa ela é importante para a funcionalidade desta empresa. Assim como não existe, né, pode até existir, né, Cíntia, empresas que trabalham sem organograma. Mas a empresa sem organograma e sem uma cultura, ela é uma empresa sem uma alma, né, sem objetivo. Então, é muito importante a gente ressaltar que apesar de
o Grupo Chibatão, ele ter sido uma empresa 100% familiar, e hoje também é familiar, porém com uma atitude e uma cultura de uma empresa profissional. E vale ressaltar que todo esse trabalho, né, de mudança de cultura, com o objetivo de direcionar o nosso colaborador, de direcionar o nosso time, entendeu? Para que ele tenha um objetivo principal em atender bem o cliente. Ele iniciou, entendeu, toda essa base, entendeu, com o seu Passarão, que é o fundador e visionário do Grupo Chibatão. Então, de que forma, né, Cíntia, a gente conseguiu demonstrar a cultura do passado para ele e quanto isso não estava contribuindo para o futuro da empresa? Através de, principalmente, indicadores. Levantamento de indicadores de desempenho, principalmente na questão de percepção. Ouvir as pessoas. A gente sabe que um dos maiores problemas hoje da atualidade é a comunicação. Então, a comunicação também está envolvida o quê? Ouvir. Então, o seu Passarão, a gente começou a inserir ele em reuniões para que ele pudesse ter essa percepção e, dentro dessa percepção, pegar esses dados intangíveis e tornar eles tangíveis e demonstrar quanto era ruim a prestação de nível de serviço. E uma questão bem que eu mais utilizava com o seu Passarão. A gente é o maior porto privado da América Latina e naquela época nós tínhamos 15% de mercado. Existem outros portos na região, muito menores com menos estrutura, e tem 85% desse mercado. Por que será? Então, assim, quanto é importante realmente é você estudar e restabelecer e revisar a cultura da empresa. Ótimo. No caso da Cíntia, depois a gente vai se juntando nas ideias. No caso seu, Cíntia, mudança mesmo de culturas, né? Então, como que você enxerga? Conta um pouco para nós como é que você enxerga essa ação, né? De como que eu vou mudando a mentalidade das pessoas para viver uma nova cultura organizacional, estando na mesma empresa. Mudança normalmente causa ali algum desconforto na cultura organizacional se ela não for mantida, né? Se ela não for preservada ou continuar a evolução que já vinha acontecendo. Então, na empresa atual, nós precisamos passar por algumas mudanças, né, organizacionais mesmo, de negócios, né, gestão de negócios. E eu acho que o principal aspecto e pilar assim, que foi importantíssimo foi a transparência com as pessoas, né? Explicar o porquê, qual o motivo, por que a gente está mudando, qual vai ser o impacto para você, né? Qual vai ser o impacto para a organização e de que forma a gente vai passar por isso, né? E continuar mantendo a essência, os procedimentos, as práticas, as políticas, né? E isso, assim, eu acho que é essencial, transparência com as pessoas, né? Para que elas se sintam confortáveis, se sintam parte do processo, né? Por várias vezes, como ele comentou, ouvir as pessoas, né? Entender quais são as angústias, né? Que é normal de qualquer mudança, né? Causa um certo desconforto. Então, escutar quais eram as dores, né? Compartilhar um pouquinho, olha, abre um pouco a visão, nós estamos indo para esse caminho. Então, a questão da transparência realmente assim, é essencial quando há diversas mudanças e você precisa continuar a sua evolução de cultura organizacional. Então, o ponto comum é a comunicação. A comunicação. É clareza, né, Cíntia? É como você falou, a clareza, a comunicação, porque é cultura. E o nosso trabalho é montar estratégias para que a gente possa comunicar da melhor forma possível. O colaborador, o time, o membro do time, ele tem que entender qual é o objetivo principal. Porque assim, é muito normal, entendeu, que em qualquer empresa as pessoas tentam implementar atividades, processos, entendeu, voltados no que é bom para si. Então a gente tem que saber comunicar com clareza para demonstrar sem ferir o ego do gestor, entendeu? Que o objetivo principal ali é o negócio. O objetivo principal ali é o desenvolvimento de pessoas. O principal ali também é o resultado. Pessoas são importantes? Importantíssimos. Porém, o resultado também ele tem que ser trabalhado para que ele possa vir. Porque sem resultado, lamentavelmente, uma empresa ela não consegue sobreviver. Então, assim, a comunicação, né? Comunicação, a transparência são itens aí primordiais aí para qualquer tipo de cultura de empresa, desenvolvimento, crescimento.
Eu gosto de olhar a cultura de uma maneira simples, com essa questão que vocês trazem, né? Esse gestor, né? Ou seja, esse estilo dessa liderança, esse sistema de gestão, como dizia a Cíntia, as práticas, as políticas, e a maneira como a gente tem feito gestão de pessoas, que vai fazendo diferença, né? Isso faz parte da nossa cultura. Você falava sobre gestão sobre resultados, eu preciso garantir que as coisas aconteçam. Mas conhecendo você também fez uma virada boa, que é: eu garanto o resultado sem negligenciar a gente, né? Que eu acho que isso é muito fantástico. Depois vocês vão conversar mais no off também, Cíntia, nesse sentido. E você, como RH, esse também é um olhar importante, né? Sim. Porque senão fica só, olha, eu vou garantir as mudanças, eu vou fazer que as coisas aconteçam, a gente precisa gerar isso aqui, e aí acaba indo mais para resultado, mais indicadores do que efetivamente gente. Isso, um ponto assim muito importante e crucial é que a liderança sênior, né, ela entenda realmente a importância, né, da cultura e ela esteja envolvida, porque a gente sabe que é top-down, né, a gente costuma falar, não tem jeito. Se a liderança sênior, né, o nível mais alto não estiver envolvido, a gente não vai conseguir muita coisa. Principalmente o meu papel, que é de RH, eu preciso ter aquele apoio, aquela parceria e trabalhar juntos, né? Então, isso é muito importante. Ele comentou, ele é um dos, na verdade, ele está fazendo o drive, né, direcionando tudo. Então, fica muito mais fácil quando você consegue ter esse olhar, né, da liderança sênior, para estar junto com você nessa mudança. E você citou um ponto importante, né? A pessoa. Não adianta a cultura da empresa ela ser excelente, mas quem está traduzindo isso para dentro e está desdobrando para baixo ou para os lados ou para todas as direções, ele não estiver alinhado, né? Então, é o que você acabou de falar. É o famoso gestor que tem um poder, ele entende que o poder não é para contribuir. E a gente, certo tempo, a gente entende, né? Que o poder, a gestão, ele é feito para contribuir, porque não adianta você cobrar sem dar condições para que aquela pessoa possa te entregar. Quando você fala da questão de mudança de chibatão, é isso. A gente entendeu que a gente estava num cenário onde pessoas não eram capacitadas, pessoas não eram treinadas, você não tinha procedimentos definidos para cada atividade. E no final de tudo, o cliente era mal atendido. Então, o cliente não queria trabalhar com chibatão. Ou seja, por cultura, se eu conseguir fazer um paralelo, por cultura, nós éramos uma empresa que tem que fazer, vamos fazer, sem os processos, né, sem essas métricas. Então, ali se configurava a cultura do grupo. Exatamente. Né? E hoje há uma transformação nesse modelo cultural. Com certeza. É uma transformação fazendo o quê? De uma forma organizada. Né? Ou seja, cada atividade que é executada, ela teve um investimento de um treinamento, ela teve uma capacitação daquele time e os objetivos eles estão claros para todos que estão ali executando. E o que prevalece, entendeu, é o que é bom, entendeu, para o negócio. É claro também, tá, que existe muito a questão da meritocracia, tá? Porque se a tua entrega é excepcional, os teus ganhos também serão excepcionais. Sim. Entendeu? É uma coisa que esse também é um elemento cultural, né? Eu acredito muito nisso. Um colaborador, ele não vai entregar o seu melhor, ou ele não vai continuar entregando o seu melhor, entendeu? Se em algum momento ele não for reconhecido. Porque, lamentavelmente, existe, né, a desmotivação. E eu, como gestor, eu acredito muito nisso. As empresas precisam investir cada vez mais em meritocracia. Entregou, entendeu? Você também tem que ganhar. Também você tem que participar, entendeu? Também do resultado. Sim. Esse também é um modelo desafiador de se implantar quando a gente fala dos sênior, né? Porque às vezes a gente quer o resultado, a gente quer que as pessoas façam o máximo e o melhor, mas como que eu viro isso num retorno também, né? Ou seja, como que eu olho esse olhar de, eu quero que ele seja dono, mas se ele age como dono, eu faço o quê com esse comportamento, né? Eu reconheço, né? Exato. Comenta conosco que isso é desafio de RH, né? Total, né? Ele tocou num ponto legal, que é a questão do alinhamento, né, com a gestão.
quem faz a cultura de uma empresa, a gente sabe, são as pessoas, né? Sim. E o time de gestão, ele realmente tem que ter claro essas metas, né? Os objetivos para que eles possam fazer essa gestão no dia a dia de acordo com os objetivos. E aí, nessa parte, né, entra às vezes as divergências, né? Porque se ele não enxergar bem quais são as metas, ele também não vai conseguir reconhecer de acordo. Às vezes, aquele funcionário que é assíduo, que entrega, faz as entregas deles diárias normais, né? E é uma pessoa mais sorridente, às vezes ele acaba sendo reconhecido, e o outro, que apesar de ser um pouco mais reservado, ele cumpre além daquilo que é esperado dele, né, dos resultados dele, e não é reconhecido. Então, assim, dentro de uma cultura, essa questão da equidade, da imparcialidade, de reconhecer aquilo que realmente está indo além, é extremamente importante para você ir impulsionando, né? Porque cultura, eu costumo dizer que é como uma corrente, né? Que você tem que ir criando elos entre as pessoas, né? E normalmente as pessoas que entregam o além, elas são os elos mais fortes e mais influenciadores dentro de uma cultura, né? Então, ir para o RH é extremamente desafiador, estar junto dos gestores para que eles façam essa avaliação e esse reconhecimento de forma realmente justa. Eu joguei assim para você, só eu respirei e joguei para você. Não, bem interessante, bem interessante essa visão, realmente de, que você acabou de falar, né? Essa questão de você desdobrar, passar e garantir, entendeu, que realmente aquele objetivo ele seja cumprido. Chegue a todos, né? Chegue a todos, né? Uhum. Cíntia, pode estar falando aqui, pode parecer ser fácil, né? Mas não é. Não é, né? Não é. Porque às vezes, o que acontece? Você está desdobrando para baixo, né? E os outros gestores acabam não alcançando aonde tem que alcançar. Nós tivemos esse problema lá, Cíntia. E a gente resolveu da seguinte forma. A gente tratou, fizemos um projeto onde as reuniões não tão estratégicas, elas ocorriam com todo o time. E, Cíntia, foi maravilhoso o resultado. Por exemplo, a gente tinha problema, entendeu, com motorista carreteiro, entendeu, do Porto Chibatão. Ele não entendia por que ele tinha que cuidar bem do equipamento dele. Então, a gente conseguiu explicar para ele que a indisponibilidade do equipamento dele por uma questão de mau uso impactaria, entendeu, na demora na operação de descarregamento do navio. Uhum. E quando esse equipamento estava disponível, faltava matéria-prima no polo industrial de Manaus e faltava produto no comércio, seja ele em supermercado, hipermercado, seja ele em drogarias. Então, a gente conseguiu inserir ele numa situação seguinte: você faz parte, entendeu, da economia do estado do Amazonas. E, às vezes, é esse esforço, né, de fazer entender no campo de pertencimento, né, ou seja, você é importante, você é significativo, né, em todas as atividades, é que muitas empresas vão se perdendo ao longo do tempo, né, ou a gestão vai se perdendo ao longo do tempo, porque assim, aí eu garanto uma boa estratégia para os gestores, mas essa pessoa que faz o caminhão andar, ela não entende, não se sente pertencente a esse cenário. Eu não sei quem disse, mas tem uma frase que, eu não me lembro mesmo quem disse, mas que a cultura come a estratégia no café da manhã. Tu já escutou isso em algum lugar? Não, eu já escutei. Não, eu já escutei com alguma frequência. Mas é isso mesmo. Não é isso? É isso né? mesmo. Ou seja, a gente cria umas estratégias bonitas nas salas de reuniões com os gestores, mas essa pessoa que está ali rodando, fazendo a operação acontecer, se ela não sente isso como relevante, como importante atividade, morreu, né? Acabou. Exatamente. Tem um ponto também bem importante, né, dessa parte de cultura. No processo de investimento e modernização portuária, os equipamentos portuários foram comprados na Alemanha, equipamentos europeus de alta tecnologia. Em primeiro momento, qual foi a ideia? Não, vamos contratar as pessoas, os profissionais lá do Porto de Santos. Eles são os mais bem capacitados, eles já vão chegar aqui jogando bola, já vão chegar já fazendo acontecer.
Não, pessoal, vamos pegar o caboclinho do estado do Amazonas, o cara do interior, a pessoa que mora aqui, né? Vamos pegar o manauara, o amazonense, e vamos capacitar esse profissional. E era bem interessante isso, né? Porque eles estavam tão acostumados, entendeu? Que as coisas boas vinham para outras pessoas, que quando a gente convocou eles para uma reunião para dar treinamento, eles mesmos, Cíntia, não acreditavam neles. Sim. Incrível. Não, mas eu sou conferente, eu vou ser um operador, eu sou conferente, eu vou ser motorista carreteiro. E hoje a gente consegue enxergar a satisfação de uma pessoa que era um conferente e que, entendeu, ganhava um salário mínimo e passa a ganhar 3, 4, 5, 6 salários mínimos. E esse profissional, ele acaba fortalecendo, entendeu, a cultura, entendeu, de desenvolvimento de um time, de capacitação, entendeu, de todo o time operacional. Ele acaba sendo exemplo, ele acaba sendo enxergado, olhado, né, como uma outra pessoa enxergando que eu posso chegar lá desde que eu cumpra a cultura, desde que eu faça, entendeu, o que é certo, do que realmente eu seja o exemplo na minha atividade. Cíntia, eu vou puxar essa deixa. Você como profissional de RH, isso também é muito cultural, né? A gente já tá no RH, tem algumas batidas aí. John, tem um tempinho aí, tem um tempinho aí. Isso também era cultural, né? Antes você não via gestor, por exemplo, né? Um executivo, não é, que fosse da região. John, não tinha, a gente tinha que sempre era alguém de fora, sul, sudeste, né? E hoje a gente já vê essa transformação. Conta um pouco desses perrengues, como que a gente foi, se é isso que a gente vê mesmo, no mercado de uma maneira geral. Você vê que já se tem mais valorizado as pessoas locais, já mudou essa cultura? Eu acho que já mudou bastante, Cíntia. Tinha essa visão antigamente, né, de que as pessoas aqui não estavam preparadas, né, e talvez até nem estivessem, né, a gente sabe disso. Só que nós somos um polo de mais de 400 empresas, indústrias, né, e nós fomos evoluindo também, né. Às vezes nós recebíamos profissionais de fora, e com todo respeito a todos, né, mas que não estavam preparados de verdade, mas só por se dispor a vir a Manaus, né, para dirigir uma empresa, eles estavam aqui e a gente tinha pessoas capacitadas. Hoje, eu acho que a gente já vê muita gente sendo desenvolvida, né, as empresas foram fortalecendo seus programas de desenvolvimento de pessoas e isso tem fortalecido muito, assim. Eu acho que hoje, se nós formos numa proporção aí, eu diria que em relação ao passado, eu acho que isso reduziu mais de 70%, né? Se nós fizermos uma pesquisa aí, eu acho que no polo industrial, tem muita gente que é da terra, que é aqui nós. Exatamente, realmente. As indústrias, principalmente, né, elas aumentaram bastante essa questão da participação, com Manauara, com a Amazonense mesmo, ou seja, pessoas do norte. Sim. E ainda há muita oportunidade, tá, Cíntia? Ainda há muita oportunidade para se preencher. Mas aí é uma questão de tempo, né? Sim. É o desenvolvimento, entendeu? Sim. Porque também existem profissionais que começam a sua carreira de trabalho e eles, até mesmo a empresa tem responsabilidade, Cíntia, em investir na capacitação? Tem. Mas a gente também, como profissional, tem que buscar o a mais. Os dois já escutaram eu falar isso algumas vezes, né, nas suas equipes. Gente, a carreira é sua responsabilidade, não é responsabilidade da empresa, né? Eu acho que como organização a gente pode ter uma cultura de incentivo, de estímulo ao desenvolvimento, mas a pessoa tem que ser responsável, né? Ou seja, eu preciso entender que a minha carreira é minha responsabilidade e para isso, né, eu posso buscar oportunidade de desenvolvimento, que cada vez mais está aí democrática, né? Ou seja, Exatamente. você hoje tem muitas oportunidades gratuitas mesmo, né, para você fazer boas formações, inclusive. E aí eu quero trazer para o nosso podcast nesse sentido, que é um podcast muito para esse foco da liderança e o papel da liderança nesse cenário, né, de fortalecimento da cultura, de desenvolvimento das pessoas. Isso tá fácil, que aí eu puxo aqui para minha sardinha e fica bom. Me conta. Cíntia, eu vejo,
cultura, construção de cultura é trabalho de formiguinha. Eu costumo dizer que é dia a dia, segundo a segundo. Porque quando você começa, por exemplo, implementando uma política, você não vai de imediato, da noite para o dia, conseguir que todos pratiquem ou sigam, né, rigorosamente aquela política. Tem o período ali de adaptação, depois amadurecimento, e depois a gente vai só para a parte de monitorar, né? E nesse período, a liderança tem um papel fundamental, né? Porque se eles não estiverem todos os dias, todo segundo, observando, né? E se algo sai ali do que são os valores, do que são as práticas, do que são os procedimentos, e ele pontuar na hora, um faz, e aí o outro viu que mas às vezes tem flexibilidade, pode fazer, não tem problema. E aí você já vai perdendo aquilo que você implementou. Então, a liderança no dia a dia, se ela não tiver, eu digo, comprado realmente, né? Não estiver alinhado com os objetivos, com as metas, onde é que a gente tem que chegar, por que nós estamos implementando X ou Y procedimento, não vamos conseguir, eu costumo dizer perpetuar, né? Eu costumo usar essa palavra de perpetuar aquilo que a gente está tentando implementar. Então, a liderança, sim, tudo que eu vou fazer, eu costumo, como RH, né? Envolver primeiro, até antes, né? Para escutar um pouco, porque às vezes a gente, quando está liderando uma área em específico, a gente não tem uma visão completa dos impactos, às vezes. Então, é importante escutar, porque daí você recebe o input de uma área, né, um comentário de outra, a gente vai ajustando. Então, quando você implementa, todo mundo fez parte daquilo, né? E aí você fortalece, porque todo mundo comprou a ideia e aí vai junto construindo aquilo que eu digo que é perpetuar Com certeza, com certeza. E é muito importante. Se você tem mais de... Se nessa cultura existe mais de um setor envolvido, mais de um gestor, a sinergia entre eles ela é primordial. Eu posso não entender de uma atividade principal de uma montagem de uma TV. A minha atividade possa ser montar o gabinete, porém eu tenho que entender como é o processo de montagem do LED. Porque somente assim eu vou conseguir ter sinergia com o meu par, quando eu começo a entender minimamente a atividade dele. E como isso no final vai ser complementar para que saia o produto, que é a TV montada. E realmente, se o líder, se o gestor não tiver alinhado, se ele não tiver entendido claramente a cultura da empresa, para onde ele tem que ir, o time todo vai andar, entendeu? Vai caminhar para o local incerto, né? Que aí você vem realmente um insucesso. Cabe também o par, né? Eu falo muito isso. Eu trabalho, é o João e a Maria. Se a Maria está enxergando que o João está indo para o caminho errado, que diverge do objetivo, que diverge da cultura, a Maria tem que ter a sinergia, entendeu? E o comprometimento de falar, João, você está seguindo para o caminho errado. Porque o sucesso, ele não é só de um, né? O sucesso é de todos, desde que todos estejam caminhando para o mesmo local. Mas é o que você falou, né? Assim, fácil não é, né? Porque eu tenho uma equipe madura a ponto da Maria não evitar a responsabilidade, de chamar o João à responsabilidade, né? Esse é um grande desafio. Que é justamente a flexibilidade na gestão, na cultura, em qualquer processo de decisão é importante, mas ela tem o seu limite de flexibilidade. Sim. Você não pode flexibilizar ao bastante, entendeu, que você possa prejudicar a cultura, o objetivo da empresa. Como eu falei, as pessoas são importantes, são muito importantes, mas sem o resultado, a empresa ela não sobrevive. Se a empresa não sobrevive, entendeu, as pessoas não vão estar lá. E, Cíntia, essa questão da construção, né, diária, tem um exemplo que, assim, me marcou muito, né, nessa minha carreira aí. Então, eu trabalhei numa determinada empresa que a higiene, ela era, assim, primordial, né, por ser uma empresa alimentícia. Então, nós passamos por um momento muito desafiador lá, né, a empresa sofreu um assalto, né, e a pessoa da portaria, ela foi com a arma, né, apontada aqui
No pescoço foi até a entrada da produção. E lá, para entrar na produção, você tinha que colocar a touca, você tinha que estar todo paramentado, né? E quando chegou lá na porta, acreditem, o guarda disse para o assaltante que tinha que colocar a touca. E o assaltante colocou, tá? Então, assim, depois eu fiquei pensando, né? Isso aqui tá fortalecida. Isso tá fortalecido. Olha, Cíntia. Foi assim. Independentemente da situação, ele manteve. Entendeu? O foco no procedimento. Na hora, né? Nós vimos depois pelas câmeras, chamamos para conversar. E disse, mas o que foi que você pensou, né? Ele disse, bom, procedimento é procedimento. Gente. Mas não ficasse nervoso, é hábito, né? Porque cultura é isso, é prática, é hábito, é diário. Então, para ele estava no automático, estava no sangue, né? É fazer independente da situação, quem está olhando, quem não está olhando. É claro que foi extremo, né, gente? Depois a gente falou para ele, você não poderia ter feito isso, né? Mas assim, demonstra o quão forte estava, né? Porque isso para mim é cultura, né? São os conjuntos de comportamentos, né, das práticas do dia a dia, que elas são repetidas continuamente, né, por um grupo em comum, independente de quem está olhando. E quem está supervisionando, se tem supervisão. E vale ressaltar um ponto muito importante também, né? Veja a responsabilidade, Cíntia, de ser um líder, né? Existem líderes hoje que eles não querem direcionar, eles não querem conversar com o time, eles não querem conflito, né? eles não querem diariamente, entendeu? Construir diariamente. Sim. Como você acabou de falar, a cultura, ela é construída. Essa não adianta, é constância. Falou uma vez, eu não quero falar mais, não vai construir. Então não vai. Então assim, veja quanto é importante o gestor quanto à questão de uma implementação, de uma revisão, entendeu? De uma cultura. É muito importante, porque se ele não tiver esse hábito da constância, ele, lamentavelmente, ele não vai conduzir, entendeu? Aquele time para aquele objetivo, para aquele sucesso. Entendeu? Então, assim, é necessário a sinergia, é necessário também o compromisso, a responsabilidade de que aquele gestor diário, exatamente, para que ele possa realmente conduzir. E esteja alerta, né? Os gestores, os líderes, eles precisam estar alertas. Você sabia que eu ainda tô pensando, eu tô vendo a cena. Sério? Sério, ainda tô ali naquela cena. Deu um delay aqui agora. Eu ainda tô naquela cena, porque é inacreditável, né? Foi inacreditável. E aparece nas câmeras, depois quando eles adentram a parte da operação, todos de touca. Olha, e aí é isso que o Johnny traz, né? Ou seja, o quanto eu fui constante, consistente, né? E nesses momentos de sinalizar, você está desviando disso, né? Ter uma conversa difícil, porque às vezes é uma pessoa que é excelente em resultado, mas o comportamento foge daquilo que são os nossos valores e fragiliza a nossa cultura nesses pontos de princípios, né? Que é o desafio do líder no dia a dia, de manter isso, né? Desenvolver. Eu olho para o membro do meu time, ele é uma pessoa muito boa, ele entrega, mas o comportamento tem algo a desejar. Desenvolver, capacitar, comunicar, né? Aí a gente volta de novo para a comunicação. A gente tem que comunicar, ele precisa saber aonde é. E às vezes ele quer dizer uma vez, né? Ou quer fazer aquele workshop dos valores, dos princípios e acabou. Não, mas eu já dei o treinamento. Tá aqui, tá registrado, tá de presença. Exatamente. E tem um ponto importante, né? Para comentar. Há um tempo atrás eu tinha um gestor que ele era bem contra metas e resultados, né? E aí o que acontece? Ele começou a cair numa linha de que o que estava sendo colocado era inalcançável. Então começa a ter aquelas crises, né, de ansiedade. E teve um dia que eu chamei, Cíntia, ele para um feedback, uma reunião. Só que eu preparei ele para essa reunião. Então, olha, vai ser um feedback, você não vai ouvir o que você quer ouvir. Mas se você internalizar e se você entender a mensagem corretamente, entendeu? Você vai sair daqui curado. E eu comecei a explicar para ele o objetivo, o que aquela atividade dele, aonde impactava aquele resultado e aonde impactava a falta de acompanhamento daquele processo. Passa-se uma semana,
esse gestor, ele me procura, ele fala que foi a melhor terapia de psiquiatria que ele passou. Por quê? Ficou claro para mim como eu poderia, Cíntia, simplesmente se desfazer dele. Sim. Mas não, eu entendi que ele precisava de ajuda. E dentro do que... Aí vem a comunicação. Vamos conversar, deixa eu te ouvir, você me ouve, a gente vai chegar junto numa conclusão aqui. Então, assim, quanto isso é importante, né? Quanto isso é importante, quanto... o direcionar, né, Cíntia? É o direcionar. É o entendeu? dia a dia. E, assim, aí a Cíntia tem várias técnicas, Com né? E ela certeza. compartilha. É ser na hora certa. Né? Exatamente na hora que você identifica que tem algo que está indo contra aquilo que a companhia deseja, contra a cultura da companhia, contra os comportamentos que são alinhados, é se posicionar, chamar para conversa, entender o porquê, né? Sim. E direcionar para que fazer o combinado, né? A gente sempre fala do combinado, olha, a partir daqui a gente precisa que você siga nessa direção. E o feedback o famoso face-to-face, ele é importante. Sim. Hoje eu vejo muitas empresas saindo do feedback do face-to-face, entendeu? Indo para o feedback via relatório, do WhatsApp via relatório. Imagina. É importante, a tecnologia é importante, é muito importante. Porém, o feedback, você ouvir, né? Como é que o seu trabalho está sendo entendido, né? Percebido, né? Eu acredito, tá, Cintia, que ele contribui muito mais do que você preencher o relatório e enviar por e-mail. Sem dúvida. Porque você imagina, nessa hora, inclusive, que ela percebe se ela está aderente ou não aos itens culturais, né? Se ela está caminhando ou não de acordo com aquilo que é. Porque às vezes são expectativas não alinhadas, né? E essa já é uma oportunidade. Mas também tem uma outra situação. Hoje em dia, o profissional, às vezes, ele não está tão aberto para ouvir, porque está saindo muito do diálogo, da conversa, indo para o meio digital, né? Como você acabou de falar. É um feedback via WhatsApp, é um feedback via e-mail, entendeu? Então, assim, está se desvirtuando um pouquinho, mas é uma questão da tecnologia, né? A gente tem que acompanhar. Porém, o gestor também tem que entender, né? Quando tem que ser dado via feedback, via WhatsApp, via e-mail, quando realmente tem que ser dado, entendeu, pessoalmente. E as coisas podem se coexistir, né? Ou seja, qual tema, qual ponto, né? Eu posso gerar um relatório, né? Eu posso passar uma informação pelo WhatsApp, mas qual tema, qual situação, quais circunstâncias eu preciso realmente sentar e conversar com aquela pessoa. Né? E tá tudo certo. Vocês acreditam que eu já passei até da hora de sinalizar a hora que a gente ia acabar? Acredito. Tô te falando. Gente, Tem pelo menos... olha, pelo menos quando eu conversei com você, Eu tô foi aqui, preparado ó. aqui para ficar 2 Mas- horas aqui, não é então 2 tá horas? ótimo. Gente. Ai, nossa, é bastante tempo, mas gente, passou. Bastante tempo passou Nossa. voando. Já tem pelo menos um tempo que eu já tinha que ter avisado há muito tempo. Nossa, mas é maravilhoso. E eu quero marcar um dia para você voltar para contar a sua história. Legal. Porque a gente perdeu Entendi. isso, não foi? A gente perdeu isso. Você precisa escutar, Cíntia. Eu vou te chamar junto Opa. para escutar a história de sucesso. Porque às vezes, né, Johnny, a pessoa quer estar sentada na cadeira que você tá, não é? Da Cíntia a mesma coisa, mas não quer passar pelo caminho que você Pelas passou, dores. pelas dores que você passou. E aí eu acho que é um tema que vale rápido, bem rápido, né? Da gente comentar sobre isso também. Hoje a gente está vivendo um olhar organizacional multigeracional. Então, como é que eu fortaleço a cultura para atender muitas gerações ao mesmo tempo? Não fala disso não, a gente deixa para o próximo então. Com O que certeza. vocês querem Esse falar aí, agora esse aí. para a gente encerrar bem? Com o seu precisa tema de falar encerrar. Não precisa? sobre esse. Não precisa? Não precisa, porque também tem isso, É né? extenso. Como é que a gente vai garantindo, né, que a gente equilíbrio, consiga né? esse equilíbrio, né? Atender todas as perspectivas, né? Aí eu vejo assim, o que eu tenho enxergado, entendeu? Aí é o papel importantíssimo da gestão de RH, entender a necessidade do setor, do gestor e tentar ali realmente buscar aquela pessoa que possa atender aquele perfil. Realmente é um trabalho muito árduo, entendeu? Do RH. Sim. Muito árduo do RH RH. totalmente E envolvido. totalmente, né? E principalmente a questão seguinte, quando eu não encontro
aquela pessoa, eu contrato o perfil e desenvolvo ele, né? E muitas das vezes, Cíntia, a empresa ela não quer ter esse custo, muitas vezes a empresa ela não quer ter esse tempo, entendeu? E acaba ali realmente o quê? Trazendo qualquer pessoa ou de qualquer jeito e acaba impactando realmente no resultado, na cultura, no objetivo. Então, assim, é um assunto bem extenso. Sim. É bem extenso, Sim. porque são pessoas, né? São pessoas. E a gente termina a nossa conversa falando de pessoas, né? Pessoa é a base. Sim. É a partir delas. E aí parece clichê sempre, né? Resultados através de pessoas. Mas é isso. Não tem como fugir. Hoje são pessoas. Por mais que a gente tenha a IA, por mais que a gente tenha a máquina, porque até a IA, se não tiver uma pessoa dando o direcionamento correto, ela não te traz O que uma você informação precisa. tão rica, o que você precisa. Então, são pessoas. A gente precisa estar sempre entendendo como direcionar as pessoas, como motivá-las, como retê-las, né? Você falou muito de reter, de movimentar os talentos internos, né? Buscar os talentos internos. Então, cultura é isso. Me conta aí suas palavras finais, que recado, que mensagem. Eu acho que podia ser muito nesse sentido, né? Que mensagem, porque hoje vocês estão nesse movimento e fazem isso de uma maneira muito assertiva. Por isso, inclusive, convidei vocês para falarem desse tema, porque tem muita riqueza e propriedade de assertividade nas ações de vocês, mas tem muita gente que está patinando, né? Como é que eu lido com esse cenário? Que boa dica, o recado, estratégia, para além daquilo que a gente falou, tem algo mais que vocês contribuam? E aí já pode ir se despedindo com tristeza. Isso é com muita tristeza, né? Eu acho que de tudo que a gente conversou, ficou muito claro a questão da transparência, né? Eu acho que cultura organizacional, você precisa das metas, né? A gente falou das metas bem definidas, do alinhamento e da transparência com todas as pessoas do grupo que você lidera, né? Todo mundo tem que estar envolvido. Eu acho que essa é a primeira mensagem, a principal mensagem nossa de transparência, de trabalhar a comunicação, de desenvolver esse senso de pertencimento das pessoas, né? E aí, me despedindo, ótima conversa, Obrigada. Passou rápido, com aquela sensação de que, nossa, mas a gente Já tinha foi. tanta coisa pra falar, Pois é. É isso. né? Mas vamos ter outras oportunidades. Vamos. Vou também aqui só mais ressaltar aqui o que foi falado pela Cíntia Costa. A comunicação, né? Então, assim, o que eu tenho para falar é sobre o líder, né? Falar para o líder. O líder, ele tem que enxergar o time, ele tem que conhecer o processo dele. A empresa tem que ter alma, tem que ter um organograma definido, né? Eu acho que isso eu acredito que isso é básico. Uma empresa sem organograma, ela é uma empresa sem alma, né? Se você não tem alma, você não tem nada. Então, a gestão, ela precisa conhecer os processos. Mas a empresa que eu trabalho tem 50 processos. Conheça de uma forma micro, mas você tem que conhecer o processo. Porque se você não conhecer o processo, você não vai conseguir direcionar pessoas. E como a gente acabou de falar, são pessoas. Então, é o trabalho de constância, é o trabalho diário, é a comunicação diária, é a clareza, é a apresentação dos números e, principalmente, o objetivo ele tem que estar claro e tem que ser único para todos. Perfeito. E isso não é fácil para o líder, tá? E o líder, para que ele possa fazer isso, ele não pode ter vaidade. Ele tem que ter humildade. Ele tem que ser... são várias versões de líder. Uma hora ele é democrático, uma hora ele não é democrático, uma hora ele é flexível, uma hora ele não é flexível. Entendeu? Então ele tem ali que realmente se moldar. Ele tem que fazer acontecer, né, Cíntia? Ele tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Ele tem que ter os valores da companhia na veia, né? Sim. Para poder cascatear e fortalecer.
Ótimo. Você viu que vocês já puxaram pro outro, daqui a gente entra com outra história e vai que vai. Isso a gente achava que ia demorar. Não dá, não, mas na próxima vou fazer separado mesmo. Uma hora só para uma hora só para outra que vai dar certo. Muito obrigada. Muito obrigada, Cíntia. Eu sou sua fã, eu já disse isso para você em alguns momentos em público, porque você é uma gerente de RH realmente admirável, né? Seu profissionalismo, a maneira como você lida com as dificuldades, com os problemas, com um olhar muito apurado para os negócios, porque às vezes aquilo que você falou, sabe, Johnny, que eu vejo muito na Cíntia, é que às vezes a gente vê um RH muito pessoas, né, sem olhar o negócio. E a Cíntia, que eu acho que é com muita maestria, ela entende do negócio dela, né? Ela entende da empresa. Eu acho que isso faz muita diferença na maneira como você conduz o RH. Então, eu sou muito, muito grata de ter o seu carinho, sua amizade também, né? Embora a gente tenha só contato profissionais, mas a gente tem um carinho já e um respeito nessa relação. Todas as vezes que eu encontro com o Johnny, eu descubro algo dele, Cíntia. E quando eu descubro algumas coisas encantadoras, sabe? Porque ter hoje um diretor executivo com a sua história e com a maneira como você conduz o negócio também é extremamente inspirador, não é? E ele fala de alma porque a alma dele também é linda, não é? Obrigado. É um ser humano espiritual também lindo, sabe, Cíntia? Então, muito obrigada, curiosa, né? É um ser humano incrível. Então, eu também fico muito feliz de ter você aqui hoje, né? Me sinto honrada, privilegiada de ter conseguido essa hora na sua agenda. Muito, muito obrigada. Que você continue inspirando mais e mais pessoas com a maneira como você faz negócio, com a maneira como você vai gerindo o seu dia a dia, mas também com a história de vida que você tem. Muito, muito obrigada, gente. A você, rasguei seda mesmo. Se você quiser, você pode falar. O problema é seu. Mas veja que foi incrível, não foi incrível? Foi sensacional. Muito obrigada. Acreditar no poder da mudança. Quem planeja sempre alcança. O sucesso e autoestima